Então, na aula passada a gente fez aqui a camada de transporte e aplicação e hoje a gente vai seguindo. Hoje é dia 26/2, último dia aqui. Eu não marquei aqui, né? Esse não aqui é sim. Está faltando a nossa última aula. Então hoje nós temos fundamentos de segurança de rede e criação de uma rede pequena. Então vamos lá iniciar. Então, na área de fundamentos, como diz, fundamentos. Então, hoje a gente vai ver a parte de segurança, mas a parte de fundamentos na área de segurança, uma ideia de como a gente se protege, quais são os principais mecanismos de segurança que a gente pode ter numa rede de computadores. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é os principais, o conceito aí de ameaças e vulnerabilidades, os principais ataques às redes, como é que eu me protejo desses principais ataques às redes e quais são, teoricamente, assim, os dispositivos de segurança aos quais eu preciso ter e configurar na minha rede para ter um pouquinho mais de segurança na minha infraestrutura. Então, quanto às ameaças, a gente pode ter o que uma ameaça, de ser um agente de ameaça, pode fazer na minha rede. Então, basicamente, o que ele quer é roubar informações, quanto mais informações estratégicas a gente tiver, maior é a motivação para receber o ataque. Perda e manipulação de dado, quando eu digo perda, o cara vai lá e ele não obtém a informação para ele usar ou revender, mas ele simplesmente aniquila aquela informação, de modo com que você não consiga usar depois. Então, isso atrapalha a tua operação, a empresa, né? Roubo de identidade é muito comum para que eu me faça passar por você para, com essa credencial, ter uma autorização em outros sistemas, e a interrupção do sistema, que é o que a gente chama de DOS, né? Negação de um serviço. Então, no momento em que você nega um serviço, você para de oferecer aquilo. Se aquilo é estrategicamente interessante para mim, se aquela situação isso denota uma motivação para que você tenha um ataque. Então, basicamente, a gente tem esses 4 itens aqui como os itens principais, como tipos, né, de ameaças comuns a ambientes de infraestrutura. Então, além disso, nós temos 3 tipos principais de vulnerabilidades ou pontos fracos. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar são as vulnerabilidades tecnológicas. Então, como é que o próprio TCP/IP tem vulnerabilidade dentre ela. Por exemplo, quando um computador precisa falar com outro computador, eu preciso do MAC de origem que eu tenho, IP de origem que eu tenho. Quando eu dou IP de destino, IP de destino. Ok, mas eu preciso do MAC de destino, sempre essa informação não tenho. Para isso, eu uso um aplicativo, um protocolo chamado ARP. Só que o que o ARP faz? Ele manda uma mensagem de broadcast para todo mundo. E quem o primeiro que me responder, eu aceito a informação como válida. Ou seja, eu não chequei a veracidade se aquele cara é de fato quem ele diz ser. Então, isso, por exemplo, é uma vulnerabilidade do TCP, por exemplo, explicado aqui no funcionamento do protocolo ARP. Tá? Assim como esse, tem vários outros, tá? Então, nós temos deficiências no sistema operacional, deficiências de equipamento de rede, assim por diante. Tá? Por exemplo, boa parte dos nossos equipamentos de rede podem ser configurados para acesso remoto com o Telnet. O Telnet passa a sua senha na rede sem criptografar. Então, se alguém pegar aquele pacote, ele descobre a nossa senha. Então, assim, existem várias vulnerabilidades, mas que a gente tem que tratá-las. Essa é a grande questão. Aqui a gente está só analisando elas. Então, eu tenho vulnerabilidades de configuração. Então, se deixar um usuário com senha não segura, senhas fáceis, senha de internet mal configurado e assim por diante. E, por último, vulnerabilidades de políticas de segurança. O que é isso? É uma falha de um processo de continuidade de autenticação, de tantos e tantos tempos tem que trocar senha, controle de acesso lógico não aplicados, ou seja, todo mundo acessa com uma determinada senha, instalação de software, hardware não segue um padrão, ou seja, você não está mantendo atualizada a última versão de determinado aplicativo. Então, são essas principais vulnerabilidades, né? Então, resumindo, nós temos vulnerabilidades tecnológicas, que são próprias do equipamento ou da tecnologia que a gente está mexendo, vulnerabilidades de configuração,
e vulnerabilidades de políticas de segurança. Aonde é que a gente tem que atuar? A gente tem que atuar nas configurações, nas políticas e tentar remediar as vulnerabilidades, fazer um projeto de tal modo que as vulnerabilidades tecnológicas não sejam possíveis. Por exemplo, um exemplo clássico e objetivo. Na sua rede de dados, você tem uma rede aqui, eu tenho um monte de clientes. Jamais você vai colocar o teu servidor de arquivo, teu servidor de DNS, teu servidor de infraestrutura na mesma rede dos clientes. Porque se você fizer isso, você está suscetível ao ataque de ARP naquela região. É por isso que eu tenho que colocar um roteador separando os meus clientes dos meus servidores, porque o ARP só age localmente. Então, as vulnerabilidades tecnológicas, eu não tenho como mexer nelas. Mas o que eu posso fazer? Eu posso criar ambientes onde eu mitigue os problemas tecnológicos. As vulnerabilidades de configuração, evidente, depende só de você, de cuidar na hora de fazer a configuração de modo com que elas não existam. E as vulnerabilidades de política de segurança, ora, quem faz a política de segurança? É a própria empresa. Então, é você que tem que criar uma vulnerabilidade que não permita com que essa vulnerabilidade exista. Quais são as principais ameaças? Então, você tem ameaças de hardware, ameaças ambientais. O que é uma de hardware? Dano físico ao equipamento, né? Roteador, computador, assim por diante. Dano físico. Então, alguém tem acesso físico ao teu equipamento, ele pode jogar uma água. Não tinha um caso que o pessoal falava assim, o sistema de ponto, quando começou, por exemplo, na secretaria, o pessoal não jogava água no leitor para estragar ele. Isso é um dano físico ao equipamento. Então, para danificar, para dar um ataque de negação de serviço naquele serviço que era o sistema do ponto, o pessoal fazia um dano ao hardware. Tá? Até que botaram as câmeras. Acabou. A gente tinha um problema em Rondonópolis que o pessoal desligava os monitores na energia para abrir chamada. Como é que é? Aqui em Rondonópolis a gente tinha um problema muito sério que o pessoal puxava o cabo de energia dos monitores para falar que estava com problema de acesso. É dureza, né? Só que assim, a gente tem câmera e o pessoal mesmo assim fez. E outra coisa, Rondonópolis, eu projetei 2 salas, né? Quando o pessoal veio para cá, na época, a gente projetou uma sala só para os servidores e uma sala só para os funcionários do TI. E aí, toda a parte de encanamento, bulação, tal, certinho para passar cabeamento. Acho que vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou pedindo para ir para a sala. Aí já virou depósito. A sala. E aí, a nossa sala, por exemplo, não pode ficar entrando todo mundo, né? Toda hora. Exato. E o pessoal... Tem uma máxima que fala assim, se o cara tem acesso ao teu equipamento, ele não é mais o teu equipamento, certo? E aí é o seguinte, o pessoal não entende a real necessidade, por exemplo, nossa, de ter uma sala reservada só para servidor e uma sala para os funcionários, né? Exato. E é todo mundo junto. Então, eu tô a 10 centímetros quase de minhas costas no servidor. Não pode. E aí o pessoal abre a porta, não, eu queria falar com você e tal. No hospital, né? Hospital. É crítico. Sem falar que a gente está do lado do isolamento. A sala. Então, uma coisa linda. Então, você está vendo aí as diversas vulnerabilidades que a gente está suscetível, né? Então, com relação às ameaças, aqui nós temos ameaças de hardware, ambientais, calor, chuva, frio, elétricas. Muita gente esquece das ameaças elétricas, tá? A gente pensa no computador, tá? Mas esquece da elétrica. Por exemplo, nós tivemos um problema recente aqui na sede. Está tendo reforma, né? O pessoal foi lá e colocou o elevador na mesma rede elétrica dos computadores, dos servidores, entendeu? Por isso que caiu tudo um tempo atrás aí. E aí tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que analisar os picos de tensão de alimentação, por quê? Porque isso aí desgasta o equipamento, faz com que ele se danifique mais rápido, tá? Por último, nós temos a própria manutenção, tá? A gente tem que ter peças de reposição e assim por diante, cabeamento correto, tudo certinho, tá? Rotulagem adequada, por quê? Para eu saber, sai daqui, vai para lá, eu bato o olho, já consigo identificar rápido para resolver rapidamente os problemas. Então, isso tudo aqui que a gente acabou de falar são as ameaças relacionadas à segurança física. Vou falar de novo,
Se um ameaçador, se um atacante, ele tiver acesso físico ao teu equipamento, acesso físico ele está na frente do equipamento, você já pode considerar que esse equipamento não é teu mais. Porque não, se ele tem acesso físico, ele consegue, de alguma maneira, acessar o equipamento, tá? Por Mas isso, a aqui sala a de gente. CPD tem que estar fechada. Então, a gente tem um problema muito sério aqui, porque a gente tenta explicar isso aí, né? Fala, olha, a gente precisa de uma segurança mais da informação. Até as rotuladoras que a gente tinha da Brother, a fita, pararam de comprar. Falaram, não precisa, né? Não. Então, fica uma situação complicada, complexa aqui, né? A respeito de segurança. Porque é o seguinte, basta um cara surtado É isso. alguém invadir para roubar, por exemplo, dados das câmeras que o servidor fica na nossa sala. Que o cara, Exatamente. a nossa porta, eu acho que se o cara bater forte nela, ela abre. Aliás, tem uma parede lá que é gesso. Então é só o cara dar um murro e entrar, drywall. Complicado, né? Então vamos voltar aqui, ó. Tipos de malware, né? O que é um malware? Malware é um software malicioso. Então nós temos vários tipos de malware. Então nós temos o vírus, o worm e o cavalo de Troia. O cavalo de Troia é aquele que você deixa lá junto com algum aplicativo e aí na hora que o cara executa, ele abre alguma porta para que seja possível acessar. O vírus é o programa autorreplicável, né? Que é o bem comum, é o mais comum que a gente tem hoje, né? Dissemina de um computador para outro, assim por diante. E os worms, essa é a mesma coisa que o vírus, mas ele replica cópias funcionais dele mesmo, podendo causar o mesmo tipo de dano. Ou seja, ao contrário do vírus, ele necessita de um arquivo infectado e se espalhe. Um arquivo infectado se espalhe, né? Então, os worms são software independente e não necessita de um programa hospedeiro e ajuda. Ou seja, ele não precisa daquele programa que você vai executar para que ele rode, para que ele entre, entendeu? Ele já é o próprio aplicativo e ele se usa para propagar. Então, basicamente tem essas diferenças. Mas o worms e vírus é vírus, né? Os dois são softwares de ataque para manipular. Então, os tipos de ataques possíveis. Então, nós temos o ataque de reconhecimento. O que é o ataque de reconhecimento? Eu faço um ataque não com o objetivo de entrar, mas com o objetivo de reconhecer quem está ali dentro, qual é o sistema operacional, quais são os softwares que tem, quantas máquinas tem, ou seja, normalmente o primeiro tipo de ataque é esse, né? O ataque de reconhecimento. Eu quero conhecer a infraestrutura de quem eu estou manipulando. O segundo ataque, depois que eu sei, eu vou tentar entrar, que é o ataque de acesso. Tá? E por último, se eu quero fazer algum ativo, o mais comum dos ataques é o ataque de negação de serviço. Então, se eu acessei, eu tive acesso a determinada situação, eu vou lá e quebro ele, ou quebro, ou deixo ele indisponível, certo? Então, são os primeiros tipos de ataque que a gente tem: ataque de reconhecimento, ataque de acesso e ataque de negação de serviço. Quando a gente fala de ataque de reconhecimento, existem alguns aplicativos, né? NS Lookup. O que é o NS Lookup? NS Lookup faz consultas DNS, tá? Então, por exemplo, o primeiro fato eu quero saber qual é o IP daquele cara. Eu dou NS Lookup, aperto Enter, digito o nome do domínio que eu quero, e algum servidor DNS vai me dar o IP. A partir daquele IP eu consigo chegar diretamente baseado no IP. Então, Ruiz, a mesma coisa, quem é o dono daquele domínio específico? Então, a partir daí, a gente consegue ir identificando algumas informações a mais, tá? Ataques de acesso. Então, bom, uma coisa é o ataque de reconhecimento, né? Qual que é o ataque de reconhecimento também, que talvez não foi falado aqui, ó? Então, um ataque de reconhecimento, ó, usa os atores externos de ameaça, pode usar. Então, você tem NS Lookup e assim por diante. Mas eu tenho, por exemplo, alguns ataques de varredura. Então, ataques de... O que é varredura? Eu mando... Ele dá um ping na minha faixa inteira. Eu tenho lá uma rede 192, 168.10.0/24. Eu mando ele fazer uma varredura aqui, ó. Aí ele vai no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, assim, até o 255. Beleza. No momento em que o 1 responde, o 4 responde, o 7 responde, eu sei que esses caras aqui estão ativos. Então, eu consigo reconhecer
quais desses IPs dessa faixa aqui estão ativos no determinado momento. É um ataque de reconhecimento, entende? Então, nós temos várias nuances, vários detalhes que a gente pode dizer para reconhecer uma determinada rede. O próprio Tracert, por exemplo, que faz com que eu caminhe na minha rede identificando os roteadores. Ora, se eu estou num determinado lugar aqui, ó, e eu faço um tracert para o Google, 888, a partir desse lugar, e ele identifica que eu tenho um roteador, que aqui eu tenho outro roteador, que aqui eu tenho outro roteador, que aqui eu tenho outro roteador, até chegar aqui, se eu identifiquei que isso aqui é a minha rede local, ora, automaticamente eu já identifiquei que, opa, quando eu saio daqui eu venho para esse roteador e tenho isso. O que mais que eu tenho? Esse cara pode mandar para quais outras redes? Entende? Ou seja, é um ataque de reconhecimento da tua rede. Isso aqui é um comando que a gente usa para diagnóstico de problemas, traceroute, mas que você pode usar traceroute, ping, NSLookup, um monte de ferramentas que você pode usar para reconhecer a infraestrutura. Com relação a ataques de acesso. Então, beleza, já reconheci já. Como é que eu faço agora para acessar esse cara? Então, eu tenho que fazer ataques de senha. Então, ataque de força bruta. O que é o ataque de força bruta? Fico tentando um monte de senha lá e acho. Ou um cavalo de Troia. O que é um cavalo de Troia? Bota um aplicativo no teu computador, na hora que tu digitar a senha, ele capta isso que tu digitou e manda para mim, tá? E farejadores de pacote. Ou seja, eu fico numa determinada rede, eu estou aqui, né? Numa determinada rede, eu sou invasor aqui. Toda vez que esse cara mandar alguma coisa, eu mando ele replicar o pacote para mim e fico capturando isso. Se eu conseguir capturar esse pacote, eu posso analisar ele. Se você passou uma senha num canal descriptografado, eu pego essa senha para mim. Então, são as 3 formas de você atacar uma senha. Acessando diretamente o serviço através de força bruta, instalando um aplicativo aqui no computador do cara para obter isso daí e farejando pacotes que andam na rede e verificando esses pacotes. Uma outra situação é exploração de confiança. Então, um agente de ameaça usa os privilégios não autorizados para obter acesso a um sistema, né? Então, sei lá, eu tenho uma autorização mal concedida para determinado usuário, e aí ele, com a senha dele, que ele não deveria ter acesso, ele vai e consegue. Ou eu obtive a senha de determinado fulano, que é o gestor de determinado sistema. A partir daí eu consigo acessar aquele determinado sistema com o privilégio de gestor, entende? Isso é exploração de confiança. Problema de redirecionamento de porta. Redirecionamento de porta é exatamente isso. Ó. Usa um sistema comprometido para redirecionar a porta de acesso específico. Por exemplo, ó, um cara que usa a porta 22 para conectar num computador A e a partir do A ele usa uma porta confiável para chegar no B. Entende? Então, por exemplo, vamos lá, deixa eu botar aqui. Opa, não é isso. Então, por exemplo, aqui, ó. Imagina que você está aqui. Eu sou o usuário aqui e quero acessar esse servidor aqui. Beleza, mas eu quero acessar ele via RDP. Eu estou lá na internet, certo? Estou lá fora na internet. Eu não consigo acessar esse cara via RDP aqui da minha casa. Acesso remoto está bloqueado no meu Fire aqui, ó. Beleza. Mas, olha só, eu sei a senha. Eu tenho a senha, pois eu consegui a senha de VPN de um usuário qualquer. Então, eu acesso VPN, e dessa VPN aqui para cá, o RDP está ativado, tá ok. Então, a partir daí, eu usei uma senha comprometida, através dessa senha, de uma autorização, que não era para mim, mas era desse usuário, eu consigo fazer o acesso via um protocolo que eu não consigo fazer originalmente aqui, ó. Então, isso é meio que um redirecionamento de serviço, é um redirecionamento de porta, que é como ele diz ali, tá? O exemplo dele foi com o SSH, mas pode ser com qualquer outra coisa. E, por último, nós temos o ataque de man in the middle. O que é o man in the middle? É homem no meio do caminho. Então, eu tenho
um usuário, servidor, e tem um cara aqui no meio do caminho. Então, toda a comunicação deveria ser daqui para cá. Só que, de fato, a comunicação vem para cá, esse cara manda para lá. Ele devolve para cá e esse cara manda de volta. Mas para esse usuário e para esse servidor, eles estão conversando de forma direta. Eles não têm noção de que tem alguém aqui no meio do caminho. Como é que isso é feito? Então, vamos lá. Um caso muito comum é no switch. Então, você tem um switch aqui, você tem um servidor aqui, você tem um computadorzinho aqui, beleza. E você tem um atacante aqui no meio do caminho, conectado aqui. Esse cara tem um MAC C, esse cara tem um MAC A, B, né? E eu tenho MAC C. Beleza? Bom, vamos supor que essa rede aqui é 10.1.1.0/24. Então, 10.1. Então, esse cara é o, sei lá. Aliás, esse cara é o roteador que joga para a internet, tá? Vamos supor. Beleza. Esse cara é o final 1, esse cara é o computador final 10, e esse aqui é o ataque, pode ser qualquer coisa, final 100. O que esse cara aqui fica fazendo? Ele fica dizendo o seguinte, olha, para você mandar, ele fica injetando na tabela MAC desse switch, ele injeta a seguinte informação, mandando pacotes aqui, ó. Para você chegar no IP 1, manda para essa porta aqui. Vamos supor, aqui é a porta 24, porta 22, e aqui a porta 1, né? E aqui a porta, sei lá, 15. Ele fala assim, ó, para você chegar no IP 1, manda na porta 15. Quando esse cara aqui solta um ARP, eu preciso de um IP, preciso do MAC address desse IP aqui. Esse cara responde rápido, mesmo ele não sendo o 1, ele responde dizendo que ele é o 1 e vem para cá. O switch aqui aprende que o 1 está aqui também, ó. E aí o que ele faz? Ele coloca na tabela dele que o IP1 está na porta 15. E aí o que acontece com esse cara aqui, ó? Toda vez ele vai encaminhar, tudo que ele encaminhar para o roteador vai bater aqui, ó. Só que esse cara sabe que não é para ele, que se ele não responder de forma correta, esse cara vai entender que está fora o serviço. Então, isso aqui, por si só, já é um ataque de DOS. Eu acabaria com o acesso à internet dele. Mas isso fica óbvio, esse cara vai ver que está fora da internet e vai tentar resolver o problema depois. Então, para resolver esse problema, o que esse cara aqui recebe esse pacote e devolve esse pacote para esse cara aqui, ó. Ele, como recebeu desse aqui, vai devolver para cá. E aí ele vai mandar nessa porta para essa porta, de modo que chega aqui. Esse computador A aqui, de forma nenhuma, vai saber que ele não está falando com B diretamente, que ele não está falando para a internet diretamente, que tudo que ele está mandando está passando por o atacante C. Isso é o ataque de man in the middle. A metade desse ataque que ela pode ser constituída como um ataque de DOS, se você não continuar. Mas se você continuar o ataque, sim, ele é o ataque de man in the middle, que é o ataque do homem no meio, ou seja, basicamente ele fica transparente na tua rede, ouvindo a comunicação que passa ali dentro do teu switch. Ah, pessoal, mas não tem jeito de evitar isso? Tem. O switch tem alguns mecanismos para evitar esse tipo de coisa, mas ele é difícil, tá? É por isso que eu falo para você, jamais coloque o servidor junto da mesma. Se você colocar o servidor junto, você complica aí a instalação, a configuração, tá? Então, ataques de DOS, ó, assumem muitas formas, exatamente, eu acabei de explicar uma das formas para você, tá? Então, são um grande risco, por quê? Porque ele interrompe a comunicação, ele faz com que a rede não funcione, o serviço não funcione, assim por diante, tá? E um DDoS é a mesma coisa que um DOS. Só que um DDoS é um DOS distribuído, ou seja, não é só um cara que vai encaminhar um ataque de negação de serviço. Eu tenho um zumbi de computadores que estão no meu controle, então automaticamente eu peço para todos eles fazerem a conexão ao mesmo tempo para um determinado tipo de serviço. Logo, o serviço fica sobrecarregado, para de funcionar. Isso é um ataque dos mais, digamos assim, comuns aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó, um zumbi num botnet, tá? Então ele chama para fazer o comando e o controle determinado, e aí, ó, vamos lá. Não necessariamente é um ataque,
Eu posso simplesmente... Por que, por exemplo, o site do Enem fica lento ou cai na hora que o pessoal está do Enem e agora está tranquilo? Ora, porque agora ninguém está acessando. Então, se eu chegar lá, está limpo para mim. Mas na época do Enem, o Brasil inteiro está lá fazendo consulta. Então, eu tenho muitas conexões ao mesmo tempo ali. Então, ele tem que ser dimensionado para atender aquela demanda. Tem que ser dimensionado para mais naquele momento crítico e depois para menos no momento mais simples. Se você não faz esse super e subdimensionamento, você está suscetível a um ataque de negação de serviço. Por quê? No momento que todo mundo consultar, se eu não tenho um superdimensionamento, eu não vou atender algumas chamadas, o sistema cai, o sistema fica lento. Ou seja, eu tenho um ataque de negação. O serviço estava lá, mas isso não foi possível ser acessado. Isso é um ataque de negação de serviço. Beleza, como é que eu faço a mitigação desses ataques de segurança? Mitigar é proteger os seus sistemas para que isso não aconteça, certo? Então, basicamente, o que ele coloca aqui para a gente são alguns mecanismos de hardware para que a gente faça isso. Então, eu tenho VPN, uma implementação de uma rede segura, eu tenho um firewall, aquele fala firewall ASA que é da Cisco, mas pode ser qualquer firewall, um intrusion detector system, né, sistema de detecção de intrusão, um ESA e um servidor de contabilidade, autenticação, autorização e contabilidade. Então, vamos olhar cada um desses mecanismos agora. Então, primeira coisa fundamental, básico de tudo é tenha cópia dos teus arquivos, não tenha um backup. Então, para determinar esse backup, você tem que ter a frequência mais adequada, a capacidade, por exemplo, se você tem mais frequência, você vai ter mais armazenamento, né? Se você tem um backup completo, ou um backup diferencial, ou um backup incremental, então depende, né? Então tem vários tipos de backup. Então você faz um backup completo aqui, e eu faço um backup da diferença desse para esse, da diferença desse para esse, da diferença desse para esse. Vão passando os dias, né? Da diferença desse para esse, da diferença desse para esse. Esse aqui está quase chegando a esse aqui, é o mesmo tamanho, né? Então, beleza. Então, vou fazer outro completo aqui e começo a fazer a diferença desse dia, desse para esse. A diferença desse para esse e assim por diante, tá? Um outro caso tem um incremental, né? Que é o incremento e tem a diferença, né? O incremental é o seguinte, eu estou aqui, né? Vou fazer a diferença do que mudou daqui para cá. Aí, o que mudou hoje? Então, eu mudo aqui. O que mudou hoje? Só isso daqui. O que mudou hoje? Só isso daqui. O que mudou hoje? Só isso daqui. Então, eu tenho backups pequenos, mais complexos aqui. Mas o problema é na hora de recuperar. Na hora de recuperar teu dado, você vai ter que pegar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, para aí você ter o teu arquivo na data de hoje. Então, tudo é um trade-off, né? Se eu faço completo, eu só preciso dele para recuperar os dados. Se eu faço um diferencial, eu preciso do completo mais aquela diferença para o completo. Se eu tenho um incremental, eu tenho que ter todos os incrementos até o completo. O completo e todos os incrementos para formar a recuperação. E basicamente de quanto em quanto tempo eu vou fazer meu backup, quanto que eu vou armazenar, ou seja, a forma de armazenamento determina o tipo de backup que você vai fazer, se é o normal, completo, se é o completo, incremental, diferencial. Aliás, tem outros detalhes ainda, tá? Tem mecanismo, tem o diferencial, tem os incrementais e os diferenciais, eles ainda podem ser sintéticos, ainda tem uma série de situações ainda mais, tá? Mas aqui é só o básico, só para a gente entender mesmo. Tem a parte de segurança, né? Os backups devem ser transportados de forma segura. Então, eu posso ter um backup que eu posso armazenar na minha rede, mas eu posso ter um backup que eu pego uma fita e levo para casa, por exemplo. Se pegar fogo, se destruir tudo... Lembra do World Trade Center, em 2001, né? O que acontece é que grande parte das empresas ali trabalhava as duas torres, né? Eu trabalhava aqui, eu tinha o meu backupzinho aqui no meu local e fazia o backup na outra torre, no outro ambiente. O que aconteceu? As duas torres foram destruídas. Então, muitas empresas simplesmente sumiram do mapa, tá? E por último, a gente tem o que a gente chama aqui de validação, né? Deve ser protegido com senhas fortes. Então, não é porque os dados estão ali, os dados, mesmo backupados ali, estão criptografados, de forma que para você, para acessá-los, você tem que ter uma senha forte para poder acessar ele para recuperar os dados, tá? Então, isso é uma questão de proteção importante, tá? Então, está aqui o que ele fala, uma outra forma é manter teus sistemas atualizados. Aqui ele está dando uma ideia do Windows Update, mas, basicamente, né? Backup, atualização e patch.
Quando a gente fala de atualizações de patch, eu não estou falando só do computador, não. Estou falando do switch, estou falando do access point, estou falando do teu celular, de todos os dispositivos que você tem na tua infraestrutura. Do firmware do telefone IP, ou seja, de todos os equipamentos que você tem na tua infraestrutura, tá? É importante manter a atualização, tá? Por isso que é importante você saber qual é a relação dos equipamentos que você tem na tua infraestrutura, para que você, de tempos em tempos, pesquise. Saiu algum firmware novo para esses equipamentos? Saiu. Ah, beleza, então vou baixar e vou fazer o planejamento de atualização deles, tá? Bom, autenticação, autorização e accountability é o que a gente chama de serviço AAA, né? É o serviço que a gente tem de implementação. Uma coisa, por exemplo, no AD, o que o AD faz? Eu tenho minha conta de usuário mais a senha. Beleza. Mas se eu pergunto lá para o usuário, para o AD, essa conta, essa senha, esse usuário existem? Ah, o usuário existe e a senha está ok. Beleza. Isso aí é só autenticação. É só um processo, é só a autenticação. Valida meu usuário, valida minha senha. É só autenticação. Outra coisa é, aqui, esse cara, por exemplo, um exemplo muito comum, o acesso à internet, né? O acesso à internet é um recurso. É um recurso, beleza. Aí eu pergunto, o André pode acessar a internet agora? Eu boto meu usuário e senha e eu vejo lá. O André é o André mesmo? Ele tem usuário e senha? Beleza, está autenticado. O André pode acessar a internet nesse momento? Quando eu faço essa pergunta, eu estou validando a autorização. Então, eu sei quem você é, verifico se você pode ou não acessar aquele recurso, e conforme se for sim ou não, não importa, eu gero um log disso para ter o registro disso. Nesse momento eu sei, o André acessou a internet naquele dia X, certo? Então, isso aí é o que a gente chama de serviço de AAA. Beleza? Nós temos isso na nossa infraestrutura com os nossos firewalls, né? Os nossos firewalls, eles filtram, baseado na conta do AD, quem é que pode acessar e o que, a internet, ou seja, o A e o A. Só que, não só vocês sabem, mas nós temos uma contabilidade de tudo que acontece na infraestrutura. Então, se determinado sistema, o usuário acessou determinado sistema, estava liberado, eu estou acessando, mas a gente tem o registro de tudo, tá? Só para vocês saberem. Firewalls é isso aí, então é um mecanismo de controle, de regulação de quem entra e quem sai. Então eu tenho a rede interna, então o que daqui sai para a minha rede externa, eu tenho o que da rede externa acessa a minha rede interna, e eu tenho as regulações, ou seja, aqui é interna, aqui é interna, mas aqui é minha rede de servidores. Então, o que da rede interna consegue acessar nos servidores, o que dos servidores sai para a rede interna, o que dos servidores sai para a rede externa, o que da rede externa chega nos meus servidores. Então, o firewall é esse ativo que verifica, que permite determinadas... Então, ele tem o que a gente chama de zonas. O que são as zonas? Por exemplo, rede local é uma zona, rede dos meus servidores é uma zona, acesso à internet é outra zona. A partir daí, eu tenho o que chama fluxos de dados. Da minha rede local, eu posso acessar os meus servidores, da minha rede local, eu posso acessar a internet. Da internet, eu posso acessar os meus servidores, da internet, eu posso acessar o local. Dos servidores, eu posso acessar os computadores, do servidor, eu posso acessar a internet. Vejam que dessas zonas de fluxos, eu posso criar regras dizendo o que cada um, quando a comunicação parte dessa origem, o que ele pode fazer naquela zona, o que ele pode fazer na outra. Quando a comunicação parte desta origem, o que ele pode fazer no meu servidor, em quais servidores, e o que ele pode fazer ou não na minha rede local. Então, basicamente, é isso que um firewall faz. Ele controla o acesso de fluxos entre as zonas, tá? E aí, basicamente, o que ele faz é filtragem de pacotes, filtragem de aplicações, filtragem dentro do HTTP, né, dos caminhos, né, do URL, e ele também pode fazer uma inspeção de estado, né? Alguém quer falar uma coisa, não? Tá. Basicamente é reconhecer as conexões e a partir daí, ou negação de serviço, e a partir daí fazer o controle. Estado é o seguinte, eu estou percebendo que um monte de gente de fora do Brasil está acessando o site do Enem em determinada situação. Ora, normalmente esse tráfego é de dentro do Brasil. Se está vindo IPs de fora do Brasil, ou seja, que não são brasileiros,
o que eu posso ver? O cara tentou a conexão, ele tentou uma sincronização, mas ele não concluiu, certo? Então eu fico com aquele estado lá esperando. Por exemplo, o cara fala assim, ele me liga, o cara liga no seu telefone. Na hora que você atende, ele não fala nada, mesmo se você ficar aqui esperando o cara falar, sem falar, o seu telefone já está ocupado. Se outra pessoa tentar ligar nesse momento, vai dar que o número não está liberado nesse momento. Então, isso é um ataque de negação de serviço. Quem ligou originalmente não estava querendo falar, só estava querendo evitar com que a segunda pessoa conseguisse falar com você. Então, basicamente, um firewall com um filtro de estado, ele consegue identificar, esse cara mandou uma conexão, mas ele não está falando nada. Então, cancela esse IP, se esse cara tentar de novo, tipo assim, se esse número tentar ligar de novo, não vai conseguir ligar em determinado momento. Então, basicamente, ele faz isso, ele faz o controle do estado da conexão para validar futuros acessos ou não. Ou seja, é um firewall com mais controle do que simplesmente um firewall de bloquear IP, porta, assim por diante. Segurança de endpoints, o que ele está colocando aqui, ó, endpoints são os hosts, né? Então, segurança de hosts, endpoints é muito mais difícil do que configurar. Na verdade, no final das contas, tudo que eu vou mexer de segurança é para chegar na ponta ali e proteger, mas eu tenho que proteger dos fluxos, ou seja, das redes que tentam acessar aquele cara, eu tenho que proteger ele do próprio usuário que mexe nele, eu tenho que manter ele atualizado, sistemas atualizados com patch de segurança. Então, é um conjunto. Quando a gente fala segurança de endpoint, é um conjunto de... Eu tenho que ter um firewallzinho nele para dizer o que exatamente ele pode ser acessado ou não, e assim por diante, tá? Nos dispositivos de segurança, a gente tem, ó, como é que eu protejo ele, né? Então, ó, nas configurações de segurança, ele está falando de um serviço auto-secure, né? Então, nós temos aqui, nome de usuário e senha padrão deve ser trocado imediatamente, o acesso aos recursos deve ser restrito aos indivíduos que são autorizados, todos os serviços e aplicativos devem ser desativados, em geral, tudo que fica, em geral, todos os equipamentos que vêm de fábrica estocados em um depósito por período não tem os patches atualizados. Então, antes de você começar a usar, por exemplo, você comprou lá um monte de switch, deixei guardado lá, e vamos supor que ano que vem que eu vou usar eles, ou sei lá, daqui 6 meses. Cara, quando você for usar ele, primeira coisa, você tem que pegar um modelo e verificar se já tem um firmware mais novo antes de começar a brincadeira. É isso que ele está colocando aqui agora, tá? Então, o que ele coloca para a gente aqui é senhas de no mínimo 8 caracteres, 10, né? Melhor. Que tenha letra minúscula, letra maiúscula, números, caracteres especiais, tudo misturado com no mínimo 10 caracteres, tá? Isso aqui é o que a gente solicita. Senhas complexas, que é isso que eu estava colocando para vocês. Evite senhas com repetição, repetir a mesma senha, ou repetir seu nome, nome do cachorro, nome de sua esposa, data de nascimento, assim por diante. Uma outra coisa, dele só letre errado uma letra, por exemplo, Smith, né? Ó, security, ó, S, né? 5, security. É bobeira, isso aqui é uma senha fraca. Muito embora pareça que tenha letra, número, letra maiúscula, é uma senha fraca, tá? Tipo assim, o S, você subtraiu, você trocar onde tem a palavra S, por exemplo, senha, você coloca assim, ó, senhas. Olha, letra maiúscula, letra minúscula, o arroba, o e-comercial, o dólar, parece assim, não, mas isso aqui é muito comum, trocar o senha pelo o cifrão, o E pelo e-comercial, o A pelo arroba, isso aqui é uma coisa das primeiras coisas que um atacante vai tentar de combinação de um ataque de força bruta, ele vai tentar isso aqui, então isso aqui não é uma senha segura, tá? Não anote senhas, vixe, como é que a gente fala isso para o usuário, né? Tem usuário que tem a senha anotada no computador ou no caderninho dele, né? Ou no celular, assim, é complicado isso aí. Por isso que, inclusive, saiu uma recomendação nova. Antigamente, existia uma recomendação que falava para trocar as senhas de 3 em 3 meses. Certo? Isso era o que eu sempre falava, dava aula, sempre, beleza. Só que saiu uma normativa de segurança dizendo que essa política de segurança que faz com que você troque de senha de 3 em 3 meses, na verdade é ruim. Por quê? Porque ela vai ficar fazendo com que o usuário lá na ponta, não vamos pensar em nós, da área de TI, a gente que é da área de TI tem que trocar senha, beleza. Mas o cara que é usuário,
se você força ele a trocar a senha de 3 em 3 meses, o que ele vai fazer? Ele tem uma senha lá. Vamos lá, cachorro. É para trocar a senha? Ele vai passar cachorra, cachorre, cachorri. Olha, ele vai trocar uma variação disso daqui. Ou seja, aquela variação que você queria. Ou, se ele tiver mesmo que trocar e você tiver uma validação, essa senha está muito parecida com a outra, não pode, por exemplo, né? Cara, o que você está forçando o cara a fazer? A fazer uma anotação no bilhetinho dele, botar a senha dele, ou ele pegar uma senha que ele possa acessar, bater no olho onde ele está. Ou seja, perdeu todo o sentido da senha segura. Então, isso aí acabou, tá? Acabou nas políticas de segurança. O sistema... eu vou achar onde é que está isso aí e posso passar depois para vocês. Mas a normativa, nas recomendações de segurança, acabou esse negócio de ter que trocar senha de 3 em 3 meses. Deixa o usuário lá. Eu só preciso que ele tenha uma senha complexa, com mais de 10 caracteres, e que ele grave na cabeça dele. Acabou. Se for a mesma senha daqui a um ano, tá beleza. Porque uma senha complexa e grande, eu teria que ter a necessidade de um ataque de força bruta por um determinado período. E esse ataque de força bruta, por outros mecanismos, eu consigo detectar. Ou seja, deixe o usuário quieto lá, entendeu? No nosso roteador, como é que eu garanto? Ó? Então, quando eu coloco Service Password Encryption, esse comando aqui, ó, eu criptografo todas as senhas. Quando você coloca lá Show Running Config aqui, ó, as senhas, por exemplo, Line VTY, essa aqui é um acesso via Telnet, né? Eu tenho essa senha aqui, ó, para acesso Telnet. A senha aparece na configuração cifrada, tá vendo? Por quê? Porque o meu serviço de criptografia criptografou todas as senhas antes de mostrar ela na tela. Service Password Minimum Length, é isso aqui, ó, que você coloca que as senhas do teu roteador, no mínimo, tenham senha 8 caracteres, tá? E para impedir adivinhação, né? Ó, login block for attempt stunt. Esse comando aqui, ó, login block for 120 segundos, 3 tentativas. Então é isso aí, ó. Se você tentar lá 3 tentativas durante 60 segundos, você tem 60 segundos. Tentei uma, tentei duas, tentei três, pá, travou por 120. Você tem que esperar passar esse minuto, esses 2 minutos, tentar de novo, tá? Então, se eu tento uma vez, aí passou 30 segundos, tento de novo, passou 30 segundos, já passou os 60 segundos, né? Zera, de novo, eu posso mais 3 vezes, certo? Durante 60 segundos, se você tentar 1, 2, 3, aí a partir daqui até aqui, 120 ele vai ficar bloqueado. E só aqui você vai poder tentar usar sua senha de novo, que é esse comando, tá? Então, essa linha de comando aqui, que a princípio a tua senha ia ficar exposta, com o Service Password, ela vai ficar criptografada. Tá vendo? Isso é que o sistema, que esse comando faz, tá? Ainda, o que a gente tem, é muito importante vocês viram ali que VTY04 ali na configuração anterior, e essa daqui, ó, a gente estava ativando o quê? Opa, aqui, ó. Quando você faz VTI Password, e eu não falo, aqui você estava ativando, ó, transporte input, então estou ativando o SSH, tá vendo? Então, beleza, esse é o primeiro comando. Só que não é só isso, eu tenho outros comandos para ativar o SSH. Quando aqui no meu transporte input tá Telnet ou tá AL, se tiver AL, ele permite SSH e Telnet. Transporte input Telnet, só Telnet. Transporte input SSH, só SSH. Agora, beleza, o que eu tenho que fazer para configurar o SSH? Você não pode esquecer de configurar primeiro o nome do host, o nome completo do domínio, então o host é switch 1, ou então roteador 1. Beleza, mas roteador 1 o quê? Roteador 1.local.int, interno. Ou então SES.int, sabe? Isso aqui é o nome de domínio. Isso aqui é o nome do host. Então, o nome total, o FQDN, nome totalmente qualificado, tem que estar configurado. Então, é o primeiro passo aqui. Segundo, por que eu tenho que configurar o nome completo? Porque eu vou gerar uma chave para ele, uma chave criptografada. Uma chave de até 2000 bits, tá? 2048.
Beleza, por padrão é 1040, 1024, mas tu pode criar ela de 512 até a 2048, tá? Alguns equipamentos mais novos estão 4096, mas tanto faz. Quanto maior esse número, mais seguro é a chave, tá? Mas se é mais seguro, ele exige mais recursos de computação para criptografar e descriptografar. Beleza. Gerei o nome, gerei a chave. Você pode configurar, criar um usuário mais a senha no banco de dados local, tá? Que é esse usuário e senha que vai, ó. Os usuários se autenticam no banco de local, use login local. O comando aqui, ó, login local. Então, olha só, aqui atrás nós tínhamos, olha só aqui, ó, line password, tá vendo? A senha, tempo, tô dizendo que é internet. Mas aqui eu não disse como que vai ser o login. Se eu disser que é só login aqui, ó, se eu tiver isso daqui de configuração, login, é o serviço local. Ou seja, se eu falar que é login, então ele vai perguntar por essa senha aqui, ó. Essa senha aqui que eu coloquei. Se eu colocar login local aqui, ó, eu vou procurar no meu banco de dados, no meu equipamento, um usuário mais a senha do usuário. Então, o login local serve para dizer o seguinte, ó, eu tenho login. Se eu falar login, é essa senha que eu já configurei no serviço. Não tem usuário para conectar. Na hora que eu for conectar, ele pede uma senha, e aí, se eu tiver essa senha, eu já acesso o meu equipamento. Só com a senha, sem usuário. Se eu quiser autenticação de usuário mais senha, eu tenho que ter o usuário cadastrado no meu banquinho de dados lá do meu equipamento, certo? E como é que eu faço para ativar essa consulta? O termo é esse, login local. Eu tenho que colocar login local aqui dentro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu não posso deixar password Cisco. Eu tenho que criar um usuário e aqui eu tenho que colocar login local. Aqui. A partir de agora, ele vai procurar pelo serviço SSH, porque é o que eu ativei aqui, um usuário e senha dentro do meu próprio sistema para procurar. Tá certo? É isso que a gente está vendo aqui agora. São os passos, tá? E por último, ó, habilite o VTY nas sessões SSH. Aquilo que eu coloquei lá. Transporte, input, ó. Transporte, input, SSH. Tá? Aqui você tem algumas, ó, desabilitar serviços não utilizados o que eu tenho no meu sistema operacional, no meu switch, no meu roteador, que eu quero bloquear. Então você vê, ó, show IP ports all, show control plane host open port, quais são as portas abertas que eu tenho, e aí eu vou lá. Vamos supor que você tem no teu switch lá, você só acessa via SSH, e você tem o HTTP, HTTPS rodando lá, a janelinha, né, do browser para você acessar remoto. Ora, desativa esse serviço, porque se tu não está usando, você só acessa via linha de comando, desabilita ele, tá? É isso. Fechamos o modo de segurança. E agora, por último, agora sim, fechando o nosso curso, como último conteúdo, nós temos agora como construir uma rede pequena, tá? Então, basicamente, nós temos aqui quais são os principais, ó, dispositivos de uma rede pequena, aplicações e protocolos, como escalar para redes maiores, ou seja, criar uma rede de forma que ela seja escalável, como é que eu verifico conectividade, hosts, comandos do iOS, metodologia, soluções de problemas e cenários, basicamente é assim, uma revisão geral de tudo, né? Então aqui é rapidinho, ó. Basicamente o que a gente analisa quando você vai selecionar um dispositivo para uma rede pequena? Custo, velocidade, capacidade de expansão, serviços de recurso. Você vai comprar um switch, certo? Você vai comprar um switch com todas as portas iguais, que a gente chama de simétrico, ou vai comprar um switch assimétrico. O que é um switch simétrico assimétrico? Simétrico é todas as portas são iguais do switch, inclusive as portas de uplink. Todas as portas. Então, se você comprou 24 portas gigabit mais 2 gigabit, ora, esse é um switch que ele não é assim tão escalável, porque se você entrega 24 portas aqui para o teu usuário, mas conecta esse cara lá no outro switch principal, no roteador, também por uma porta gigabit, então se eu entrego gigabit aqui para 24 caras, mas todo mundo aqui vai se afunilar aqui, e aqui é 1 giga só passando daqui para cá, então, a grosso modo,
Desse cara aqui para cima, você está passando 1 giga. Então, não importa que você entregou 24 GB aqui ou 48 GB aqui. Se a tua conexão para cima é de 1 GB, a grosso modo para baixo você está entregando 1 GB, certo? Ou seja, você tem um potencial de congestionamento nesse link aqui, ó. Isso é o que a gente tem nos switches simétricos. Por isso eles são muito mais baratos, tá? Então a gente está analisando as velocidades tipo de porta, tá? Então esses caras são mais baratos. Muito, muito mais barato. O que é o assimétrico? Aqui é gigabit e aqui é 10 gigabit. Porta de 10 GB. Opa! Então aqui eu tenho 10 GB. Ah, mas eu entreguei 24 GB aqui, mas eu tenho uma conexão de 10 GB. Eu entreguei 24 gigabits aqui, que afunilou numa conexão de 10 GB. Ah, então isso aqui também é um possível gargalo? Ah, possível gargalo sim. Mas existe um estudo estocástico, estudo estatístico, que diz o seguinte: qual a probabilidade dos 24 caras aqui estarem usando o 1 GB dele completo, full, ao mesmo tempo? Então, a partir desse estudo da probabilidade, viram que essa probabilidade aqui de 24 acessando é 0,5%, sei lá, 0,5%. Ora, 0,5% é tão baixa essa probabilidade que eu posso afirmar categoricamente que isso aqui não é um problema de gargalo, não tem problema de gargalo. Certo? Mas outro problema. Se isso aqui são 2 portas, o que eu posso fazer ainda? Eu posso fazer 2 portas chegando aqui, ó, aglutinar essas 2 portas como se fosse uma única lógica, e aí ao invés de 10 eu tenho 20. Ora, eu entrego 24 portas, 1 GB para cada usuário aqui, e aqui eu tenho 20 GB conectando lá em cima. Putz, é mais ainda, entende? Então, aqui mesmo, aí sim que eu não tenho problema de congestionamento nenhum. Então, isso é uma primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente fala com equipamentos, tá? Então, dispositivo final. A gente tem aqui, ó, toda vez que você pensar numa rede, você tem que pensar no endereçamento, ó, e nesse endereçamento, ó, nos dispositivos de usuário final, nos servidores, no dispositivo intermediário. Quando eu falo endereçamento, é endereçamento IP mesmo, tá? Então, você tem que ter uma VLAN dos usuários, você tem que ter a VLAN dos servidores e você tem que ter a VLAN de gerência. E quando a gente fala de dispositivo intermediário, por exemplo, os switches, os pontos de acesso, que é o que a gente chama de gerência, né? Mas você tem que ter também, por exemplo, dos equipamentos que vão ser usados para VoIP, dos equipamentos que vão ser usados para câmera, ou seja, dos dispositivos que você vai usar para implementar. Para cada um desses caras, você vai ter que ter uma VLAN e essa VLAN vai ter que ter uma faixa de IP associado, tá? Então, toda a rede você tem que pensar nisso aí, tá? Todas as redes que nós estamos refazendo aqui na secretaria, as novas redes que nós estamos fazendo, já está com um projeto todo completo com isso, tá? Só para vocês entenderem. Redundância de rede, exatamente, no teu projeto você sempre tem que pensar numa redundância, né? Então, eu tenho meu servidor, que consegue chegar por aqui e por aqui. Então, se esse equipamento pifar, eu tenho acesso redundante aos meus equipamentos que me colocam para fora. Entende? É isso aí. Então, mas qual que é o problema da redundância? Toda redundância eu preciso ter 2. Logo, isso aqui impacta no custo. Tá? Então, quando eu falar de redundância, eu estou falando de custo. A grande questão da redundância é implementar a redundância de modo com que você não deixe um dispositivo ativo e um passivo. Certo? Esse é o negócio. Você sempre vai ter que ter um dispositivo ativo. Ou seja, eu balanceio a carga da minha rede. Isso é o melhor de tudo, entendeu? Eu tenho redundância? Tenho, mas tudo está funcionando. Por exemplo, o que é uma redundância teoricamente burra? Assim, você tem que todo dia ir de sua casa para o trabalho, não tem? Tem. Então, o que você pode fazer? Eu tenho que ir de carro? Beleza. Então, para que eu não atrase no meu serviço, eu preciso do carro. E se um dia meu carro atrasar, o que eu faço? Qual que é a redundância desse serviço? Ah, então é o seguinte, para que eu não sofra esse problema, eu vou comprar um segundo carro. Um eu vou usar no dia a dia e o outro eu só uso quando aquele carro pifar. Veja, você entendeu o que é o ativo passivo? Um está funcionando e o outro eu vou só quando esse cara pifar. Só que qual que é a probabilidade desse cara pifar? Ah, sei lá, 10 horas no ano.
Pô, então tu gastou o preço de um carro novo para usar ele 10 horas no ano inteiro? Então era muito mais fácil, sei lá, comprar duas motos, usar uma, usar outra, sabe assim? Usar as duas ao mesmo tempo. Então, é evidente que não tem como a gente estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas, por exemplo, numa infraestrutura dessa daqui, ó, eu não precisaria ter isso aqui parado, todo mundo mandando por aqui, e quando esse aqui pifar, eu boto esse aqui ok para que eles mandem, entendeu? Eu deixo tudo funcionando. Então, tem várias técnicas que a gente usa para deixar ativa na nossa rede, tá? Isso é muito importante. Gerência de tráfego é exatamente isso, fazer o controle e qualidade de serviço. Então, QoS é qualidade do serviço. Eu uma vez ouvi um cara me explicando o que é qualidade. Qualidade, a grosso modo, nunca. Eu era gurizão na época. Eu achava o que você tem na tua cabeça como sendo qualidade? Qualidade é algo bom, qualidade é algo especial, não é isso? Algo rápido, algo que não dá problema. Qualidade é isso. Nem sempre. Qualidade é aquilo que o cliente pensa que qualidade é. Ou seja, se às vezes você entra num restaurante e o cara, qualidade para você é a cerveja tá estupidamente gelada, não é isso? Isso às vezes é qualidade para você. Agora eu, André, eu não bebo, então isso para mim é irrelevante. Eu não tô nem aí para a cerveja tá gelada, tá quente, para mim não interessa isso aí. Isso aí não é qualidade para mim. Entende? É o mesmo serviço, visto sob óticas diferentes de análise. Então, não, aquele é o melhorzinho, a cerveja vem trincando, canela de pedreiro. Para você é qualidade, para mim eu não bebo, então isso aí para mim tanto faz. Estou cagando andando para isso, isso aí para mim não é. O que talvez eu vou analisar? Às vezes eu vou analisar o cardápio, vou usar outra coisa. Às vezes nem cardápio, eu não quero comer nada lá, eu quero saber se é bem movimentado. Então, qualidade é aquilo que qualidade é. E qualidade só existe quando ela tem do começo até o final. Tá? Por exemplo, vamos lá num restaurante. Você chega, o maître te recebe com toda atenção e carinho, te coloca para dentro, coloca numa mesa, e você senta naquela mesa, a mesa está muito bem postada, está tudo lindo, maravilhoso. E você abre o cardápio e vê que os preços estão bacanas, não tão caro. Puxa vida, que os pratos são bonitos ali, o preço está legal. E aí você faz o pedido, o cara anota o pedido num sistema, você vê que, nossa, tá tudo modernizado, né? E tal. E esse pedido chega lá na cozinha, a cozinha vai lá, faz a comida, faz o preparo do teu pedido com toda atenção e carinho, no tempo estabelecido, nem mais nem menos, dentro dos padrões estabelecidos. O cara vai lá, pega e te serve no final. E aí você olha aquele prato, verifica se está na temperatura ideal, se está na quantidade ideal, se está no paladar ideal. Tá tudo ok, tá? Você fez a degustação daquilo, tá maravilhado. Aí você vai, exatamente, você vai fazer o check-out. Aí o cara chega rápido para te atender, ou seja, não atendeu rápido só na entrada, atendeu na saída também rápido. Te deu uma atenção, ok, você está aqui, você vai lá e paga. Na saída o cara te conduz na saída. Quando você chega lá, teu carro já está ali pronto, você não precisa ir lá no estacionamento, você sai. Qual que é a sensação que você teve nesse ambiente, nesse restaurante? Perfeito. Esse restaurante é perfeito. Perfeito. Ou seja, mas para essa sensação acontecer, ela teve que ser desde o começo, da hora que você chegou, até a hora que você sai. Imagina que de tudo isso que eu falei, na hora que o prato tivesse chegado na mesa, ele tivesse frio e o bife, o filé, tivesse uma sola de sapato. Ao invés de um filé lá, tivesse um músculo e mesmo assim não tivesse cozinhado direito. Imagina, o que é que você ia sair falando de tudo aquilo? O resto continuou, o cara te levou, o preço estava barato, o seu carro estava ali na porta, mas a comida, um item só de tudo isso daí não está adequado. O que você ia achar? Ou tudo isso aconteceu da maravilhosa, maravilhosa, só que um prato de um filé, não sei do que, estava R$ 700. E aí? Um item só de toda essa cadeia. Para você vai fazer, não, isso aí não condiz com o que eu espero. Pode ser tudo isso, mas não é para mim. Pode ser tudo isso, mas essa comida tá ruim. Pode ser tudo isso, mas não sei do que. Entendeu? Ou seja, isso não é mais qualidade para você. Então, qualidade é aquilo que o cliente acha que qualidade é. Na computação, então, definir o conceito de qualidade, tá? Agora, qualidade de serviço.
Agora, serviço é o que a gente tem que notear agora. Quais são os tipos de serviço que eu tenho na computadora? Agora eu falei de serviço no mundo real, mas eu tenho que falar de serviço na computação, em redes. Serviço é aquilo que o teu equipamento está trafegando. Então, eu estou pegando o pacote, pego o pacote daqui e mando para lá, pego o pacote daqui e mando para lá. Quando eu tiver que selecionar qual pacote eu mando primeiro, ou seja, no momento de congestionamento, o que eu mando primeiro? Aí eu tenho que ver o que é mais importante. O que é mais ou menos importante? Depende do serviço. Então, eu vou classificar os quadros, quando chegam, baseado em serviços. E baseado nos serviços, eu digo, aquele serviço naturalmente precisa ser entregue mais rápido do que esse outro. Esse outro aceita e esse outro não aceita. Eu tenho serviços que são mais tolerantes e serviços que são mais intolerantes. Se eu tratar de forma tolerante um serviço intolerante, eu vou ter quebra na qualidade de serviço geral. Se eu tratar um serviço que é tolerante de forma intolerante, transmitir rápido, isso é indiferente para ele, porque ele poderia esperar. Ou seja, você tem que saber o que você está fazendo na hora de determinar a qualidade de serviço. Beleza? Então, a grosso modo, nós temos voz, vídeo e dados. Tá? Voz, eu preciso de um tratamento com baixíssima latência. Tá? O vídeo, eu preciso manter o fluxo dos dados e ter o mínimo de... Não posso ter muita perda, tá? E os dados? Os dados não. Dados eu não tenho nenhum requisito, dependendo do serviço, nenhum requisito. Ou seja, se eu tiver que privilegiar um dado de congestionamento, eu tenho que privilegiar primeiro voz, segundo vídeo, terceiro dados. Isso tem que estar claro na forma como a gente vai fazer um design, um projeto, né, de rede que vai implementar o controle de priorização dos serviços. O controle de priorização dos serviços é você dar a devida qualidade ao serviço conforme o seu nível de tolerância. Beleza? Essa, grosso modo, a gente fecha esse conceito. Tem uma série de coisas aí por trás, tá? Mas basicamente é isso. Aplicações e controles, ó, as principais aplicações, você tem aplicativos de rede e aplicativos de camada de aplicação, que são as aplicações do usuário no final, tá? Basicamente, o que nós temos aqui, ó, HTTP, HTTPS, né? O SMTP, que é mandar, FTP, o FTP seguro, DHCP, DNS, lembrando que tanto DHCP quanto DNS são serviços, beleza, como qualquer outro, mas são serviços que a gente usa na infraestrutura. Porque, por exemplo, um DHCP é um serviço que entrega IP para o computador. Veja, ele não entrega um serviço para o meu computador, para o meu cliente final. Ele é um serviço que entrega IP para o computador e com o IP computador o usuário pode acessar. Veja, ele é um serviço meio, serviço de DNS. Ele também não é um serviço por último, finalístico. O meu usuário, ele não lembra de IP, ele lembra de nome. Então, eu preciso mandar alguma coisa, mandar um nome, o nome acha o IP e devolve para o meu computador para eu poder chamar o IP, para daí o IP chegar. Ou seja, as comunicações lembram MAC de origem, MAC de destino, IP de destino. Ou seja, as comunicações são feitas baseadas no IP. Mas o meu usuário não lembra de IP. Vocês sabem o IP da Secretaria de Saúde? Vocês trabalham na Secretaria de Saúde. Vocês sabem o IP do site da Secretaria de Saúde? Ninguém lembra o IP. Eu sei porque eu sou da Infra, mas vocês não vão lembrar. Agora, o que vocês se lembram para acessar o site? Você se lembra do nome. Ah, qual que é o nome? Ora, o nome é simples, né? Você vai lá, www.saude.mt.gov.br. Ora, com esse nome aqui, eu consigo chegar um serviço de DNS, eu consigo chegar no IP e com o IP eu faço a comunicação. Então, basicamente, DHCP e DNS são serviços, beleza, mas eles são serviços de infra. Quem gerencia esse serviço é o administrador de rede. O resto, ó, trocar arquivo, mandar e-mail, acessar a página, é o usuário que vai fazer isso aqui, né? Então, basicamente, você tem que trabalhar? Tem, mas ele tem que... O SSH, ó, também é um serviço de infra, tá? Isso aí.
E aí nós temos aqui, assim, né, os protocolos de rede compreendem um conjunto de ferramentas. Ó. Você tem que ter processos em cada extremidade para criar uma sessão de comunicação, você tem que analisar os tipos de mensagens, sintaxe das mensagens, o significado dos campos informativos. Por que tudo isso? Porque com base nisso você consegue fazer uma devida filtragem ou uma devida priorização, tá? Aplicações de voz e vídeo, é isso aí, ó. Então você tem na tua infraestrutura, você tem os aplicativos de infraestrutura, você tem que ter em tempo real, VoIP, telefonia IP e aplicações de tempo real, tá? Por que aplicações de tempo real? Essas aplicações, elas podem usar o HTTP, por exemplo, mas o problema é que essa aplicação, para funcionar, ela tem que ter uma baixa latência. Então, ao invés de eu tratar o HTTP como eu trataria como qualquer coisa de dados normal, eu vou dar uma classificação nesse cara e uma priorização, que é aquela historinha lá do QoS que a gente falou anteriormente, tá? E existem alguns aplicativos específicos para fazer a aplicação de tempo real, que é o RTP e o RTCP, tá? Como é que eu faço para escalar minha rede de pequena para grande? Esse é um grande problema. A grande questão que a gente tem que entender é, quando você compra ou quando você faz o projeto de uma rede pequena, você já tem que pensar, ó, e se essa rede crescer? Ou não. Você pode falar o seguinte, ó, essa rede pode crescer? Pode, mas ela vai crescer, essa empresa tem uma taxa de crescimento de 5%, 10%, mas mesmo assim o crescimento de dispositivos aqui vai ser pouco. Então, isso aqui é ok. Eu tenho um escritório de advocacia, certo? Escritório de advocacia, o advogado pode ficar rico, milionário? Pode. Isso aqui pode crescer? Você olha para a instalação física do ambiente ali, ó. Ó, crescer até que pode, mas não cabe aqui 10 computadores. Não cabe 10 pessoas aqui. Então, ele pode crescer até um determinado limite. Então, tu já faz um projeto pensando nisso. Então, você tem as limitações físicas que impedem, de todo modo, um crescimento total daquele ambiente onde você está. Então, pensando nisso, que você tem sempre que pensar em fazer essa implementação dessa forma, tá? Então, aqui você tem. Quais são os principais elementos aí que a gente tem para... Então, primeira coisa para escalonar. Primeiro, você tem que conhecer a tua rede. Então, documentar a rede é o primeiro passo. Fazer um inventário dos dispositivos, conhecer todos os dispositivos, modelo e marca, porque a partir daí que você pode fazer uma configuração adequada. Naquele modelo eu sei que tem esse detalhe, esse recurso, que é compatível com esse recurso, esses estão ligados, então eu posso projetar minha rede dessa forma. Devido ao orçamento, lembra um exemplo de orçamento é isso que eu falei. Você vai comprar um switch simétrico ou assimétrico? Tudo depende, cara, depende do preço, tá? O simétrico é, às vezes, 1/3 do valor do assimétrico. Então é isso, depende, tá? Análise de tráfego, para você saber exatamente o que está rolando na tua rede, o que está rodando na tua rede, para você saber os principais requisitos que você tem na infraestrutura. Mas isso aqui também você pode, de forma bem genérica, tratar isso aí. Então, como é que eu faço essa análise de protocolo? Essa análise de protocolo tem um aplicativo chamado Wireshark, que ajuda a gente a fazer análise dos protocolos que andam na nossa rede. Basicamente, o que você faz é capturar o tráfego, né, em diferentes segmentos, reunir essas informações num analisador de protocolos. O analisador de protocolos é esse Wireshark, né? E aí usar essa análise para tomar decisão, tá? Aqui, basicamente, nós temos utilização da rede pelos funcionários. Basicamente, o que a gente tem que analisar são os requisitos de hardware que eles utilizam para daí fazer uma análise de recurso, o que eu entrego para ele, né? Memória, disco, assim por diante. Na área de conectividade, então, a gente tem um aplicativo chamado Ping, ó, eu dou um ping e o cara me dá um pong. Por que isso? Porque toda a comunicação ela é bidirecional. Tá? Em toda a comunicação sendo bidirecional, o comando ping é o comando que, entre aspas, se esse cara aqui conseguiu pingar esse cara aqui, significa que todos os dispositivos no meio do caminho estão funcionando tanto na ida quanto na volta. Beleza? Então, ele é um aplicativo muito... É uma aplicação mesmo, é um protocolo muito interessante. O ICMP e o aplicativo Ping implementado nos sistemas operacionais, eles permitem esse tipo de checagem, que é muito importante para você. É a primeira coisa que a gente faz com relação à conectividade. Lembrando que não é porque o Ping não funcionou,
que a tua rota não está funcionando. Olha só, esse é um outro probleminha, porque às vezes você tem um firewall aqui, ó, e o firewall bloqueia o ICMP. Ele bloqueia o ICMP. Então o ping não passa. Mas isso não significa que o teu pacote HTTP, por exemplo, que ia chegar aqui no servidor e que voltar, vai estar funcionando ou não. Porque aqui eu posso ter as rotas funcionando, eu só estou bloqueando o ICMP. Então, bloquear o ICMP, às vezes, é uma questão de segurança, para o cara não fazer um ataque de descoberta na tua rede. Lembra o ataque de descoberta? Se não tem o ping, a primeira coisa que ele vai tentar é o ping, mas se o ping está bloqueado, ele não consegue descobrir quais são os IPs que eu tenho disponível. Só que ele não consegue descobrir, só que você também não vai ter à sua disposição a ferramenta de suporte aí, de comunicação, tá? Então, é um trade-off, né? Eu vou me proteger, mas ao mesmo tempo vou me dificultar na hora que eu tiver um problema, porque eu não tenho como identificar onde está o meu problema. Se o ping não funciona, o tracer também não funciona, tá? Então, tá aqui, ó, lá no roteador, quando ele aparece com isso aqui, significa que deu ok, tá? Quando ele está com ponto, significa que em algum momento ele não foi. E quando que ele está com 1, ele fala que é destino não alcançável. Normalmente, destino não alcançável, o problema é de rota. Então, por exemplo, estou aqui, mandei. Esse cara aqui mandou para cá, esse cara aqui mandou para cá. E esse roteador não sabe o que fazer porque está faltando rota. Ele responde para cá, olha, para onde você queria mandar, eu não sei encaminhar. O destino não inalcançável. Tá vendo? Então, isso aqui, automaticamente, você já sabe que é um problema de rota. Isso aqui você fala que está tudo ok, isso aqui é um problema, só que esse problema eu não sei exatamente. Por exemplo, esse cara aqui, ó, está bloqueado de retornar ping. Ele não responde ping, tá? Então, o pacote passou por aqui, esse cara retornou, ok. Passou por aqui, ele não retorna. Aí você mandou outro, esse cara foi e retornou. Esse aqui fica como um pontinho. Então, você fica achando que esse cara aqui está... Um deu ok, outro deu pontinho, outro deu ok, tá? Então é isso aí, ó. Às vezes um cara que está bloqueado de responder ICMP. Isso também pode acontecer, tá? Ping estendido é isso aí, ó. A gente pode dar um ping tanto IPv4 quanto ping IPv6, ó. Eu quero estender esses comandos, quero para esse cara aqui, aí você pode dar esse tanto de comandaiada, tá? E aí no final, se ele deu ok, significa que tá tranquilo, tá? Verificar a conectividade, basicamente, é isso aí. Ó. O que é o Tracert? É o Trace Route. Trace Route é o comando no Linux, no Unix, e o Tracert é o mesmo aplicativo, o mesmo comando, só que no Windows, tá? Mesmo comando. Então, o que o Tracert faz, gente? O Tracert vai usar o protocolo ICMP do mesmo jeito que o Ping faz. Só que ele vai usar um TTL, o Time to Live, só para chegar naquele segmento. Então, por exemplo, ele vai mandar com um TTL aqui, ó, igual a 1. Quando esse quadro chegar aqui, TTL fica 0, né? Ele não pode, esse roteador não pode mandar para frente. Ele vai responder e falar assim, olha, zerou. Na hora que zerou, que esse computador que recebeu a informação dele, ele registra. Ah, cheguei no roteador 1. Aí ele manda agora o mesmo pacote com destino aquele cara lá, só que com TTL 2 agora. Ele manda para cá, esse cara vai, roteia, manda para cá. Quando chegou 0, esse cara devolve. Ah, agora eu já tenho, eu passo pelo roteador 2. E assim eu vou fazendo até chegar no destino. Quando chegar no destino, o cara me responder, eu tenho todo o mapeamento da origem. Eu consegui mapear esse roteador, esse e esse no final. Tá claro? Então, Traceroute ou Tracert no Windows serve para eu traçar rotas dos roteadores pelos quais eu passei para chegar no destino. Por exemplo, aqui no meu computador, eu quero acessar o site do Facebook, site do Instagram, ou então do próprio... Então, ó, Tracert, eu vou dar um "-d", porque eu não quero que ele converta o nome, eu quero "-d", eu não quero que ele converta o DNS, o IP para o nome, porque senão ele vai colocar o nome, aí para converter ele vai consultar um servidor DNS para converter aquele IP, vai demorar mais ainda, tá? Então eu não quero só o IP, então ó, só o IP puro, tá? Então assim, ó, tá aqui, ó. Então ele vai fazer o roteamento do quê? Aqui da minha casa, onde eu tô, por quais roteadores eu tô passando para chegar até no site do Google, por exemplo, aqui, tá? Então, se você der uma olhada, a grosso modo, eu tenho aqui, ó, eu tenho meu roteador,
eu tenho uma outra rotazinha aqui, eu tenho um access point, eu tenho outro access point, então, por exemplo, esses 92.10 aqui também, ó, é a minha infraestrutura, daqui vai para outra infraestrutura da operadora, aí que já entra nos IPs públicos da operadora, ó, passei por esse cara, por isso, tá vendo? Saí do 200 aqui, ó, saí dos provedores da rede local, vou para o provedor americano, que é 142, que isso aqui deve ser o site do Google já, né? Entrei na infraestrutura do Google, no 142.250, passou por esse, adianto por esse, até que eu cheguei nesse IP 88. Vocês estão vendo? Passei por, teoricamente, 12 saltos para chegar no Google. Ou seja, eu estou aqui, eu passei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 12 saltos. Ou seja, tinha 12 roteadores aqui no meio do caminho. Beleza, pessoal? Mesma coisa, né? O Ctrl C, então se eu der um tracer, ele vai pesquisar ali, então a gente pode ter essa situação aqui, ó, de elementos ali no meio do caminho que não respondem porque estão configurados para não responder, entendeu? Então tá aqui, ele tá falando mais do tracer estendido também, que são vários outros comandos, mas é a mesma coisa, tá? Igual o ping estendido, a gente tem o tracer estendido, que eu posso escolher exatamente a origem, o target, destino e assim por diante. Linhas de base é o seguinte, você só consegue ter uma linha de base, um baseline, né? Se você fizer isso antes de analisar, né? Como é que é o comportamento desse carro? Como é que é o comportamento como é que é o comportamento dessa rede? Você tem que ter coletado primeiro tudo isso para ter um baseline e depois comparar. Agora, ele está igual ao que está antes? Você chegou agora no faro, está olhando ele lá e ele está mostrando para você que está lá com 90% de taxa de ocupação. Isso é bom ou ruim? Você não sabe, eu tenho que ver a baseline. O que é a baseline? A baseline diz que todo dia, das 10 ao meio-dia, ele chega a ocupar 100% da minha carga. Ora, se está ocupando 90% hoje, então eu vou falar que ok, está tranquilo, está de boa. Porque a minha baseline é 100%. Mas se minha baseline fosse 10%, e eu nesse momento estou ocupando 90%, opa, tem algum problema aí. Por que está tão diferente assim? Qual é o motivo de estar essa situação? Vou ter que investigar. Ou seja, a linha de base é a linha pela qual você analisa se alguma coisa é boa ou não, baseada no comportamento passado do dispositivo. Tá? Para isso, você tem que fazer um monitoramento de tempos passados. Né? Não adianta chegar ali na hora e tentar descobrir, basicamente. Bom, comandos do iOS aí para configurar. Então, nós temos, ó, primeiro no Windows, ipconfig/all, você consegue ver as configurações. Como é que eu faço para limpar o IP e pedir um IP de novo? Isso vocês sabem, vocês mexem com isso direto, né? Ó, ipconfig release. Você está dizendo para o teu computador, ó, descarta esse IP, eu não quero esse IP mais. Você perdeu esse IP, você perde conexão. Como é que eu faço agora para pedir um IP novo? Ou seja, para o meu cliente aqui pedir lá no DHCP um IP novo. ipconfig/renew. Renova o meu IP. Então, ele vai pedir um IP novo, tá? E aí, esse IP pode chegar para você aqui, ó. Tá? Com o ipconfig, você está vendo as configurações de IP. Então, release, renew, release limpa, renew, renova o IP. E, por último, IP display DNS exibe todas as configurações do DNS no cache. Tá? Tudo que eu tenho lá, de nomes que eu já consultei, que eu não preciso ir no servidor de DNS, porque eu já consultei, eu gravei o nome e o IP aqui, tem no meu cache, o display DNS faz isso aí para a gente, tá? Tá aqui, ó, no Linux eu tenho o ifconfig, né? Que permite com que eu veja todas as configurações. Em redes avançadas, ó, no roxo ali você tem, ó, Network Setup List All Services, né? No Mac. Comando ARP. Lembra daquele protocolo que eu falei para vocês? É o protocolozinho que é utilizado para descoberta através do IP e descobre o MAC address da máquina. Exato, é isso que ele faz, tá? Ele faz como? Ele manda para todo mundo, pergunta para todo mundo, o meu switch recebe isso aí, manda para todo o host. Quem for o host responde com o seu MAC e está resolvido, tá? A partir desse momento, o computador que recebe essa informação grava em si uma tabela MAC. Essa tabela MAC, como é que eu vejo? ARP-A, ou seja, ARP-A.
ou seja, mostra todos os registros que eu tenho na minha tabela, tá bom? Quando você faz um ping, automaticamente você já cadastra um novo elemento aqui na tua tabela, né? E com a RPA, você vê isso daí, tá? Então, o cache pode ser limpo, como? NetShell, interface, IP delete, ERP cache. Então, se você der esse comando aqui no Windows, você zera tudo, tá? Comandos bem comuns aqui no computador que nós temos aqui no router, ó. Show running para ver as configurações, show interfaces para a gente ver as configurações da interface, tanto de camada 2 quanto algumas informações também de camada 3. Show IP interface, ó, o IP adicionado aqui. Então, aqui o foco aqui é camada 3, tá? Camada de rede. Show ARP, show IP route. Então, show IP route, eu vou ver as tabelas de roteamento da camada 3. Show protocolos, ou seja, quais os protocolos eu estou rodando. E, por último, show verso, qual a versão do meu equipamento, tá? Então, comandos comuns que a gente tem que conhecer lá no iOS, nas configurações do nosso roteador, tá? Um outro comando muito comum é o CDP, né? Então, nós temos um comando chamado Cisco Discover Protocol. Discover, de descoberta, ou seja, ele consegue entender qual é o vizinho que eu tenho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou no roteador 2 aqui e colocou Show CDP Neighbor. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Tá vendo aqui, ó? Se vocês olharem, eu tenho o roteador 3 e vizinho ao roteador 3 eu tenho o switch 3, tá vendo? Então, a minha local interface é Giga 001 e ele está conectado lá no meu switch, ó, o modelo do switch é o WS2960 e lá ele está conectado na porta 5, Fast Ethernet 5, ou seja, o meu roteador na Giga 001 está conectado no equipamento remoto chamado S3, que é do modelo Cisco 2960, está conectado na Fast 05. Ou seja, você consegue, dentro do equipamento, saber quem são os vizinhos e como que a conexão física está estabelecida entre eles. Então, nós temos isso na Cisco, o CDP é um protocolo proprietário, só funciona em equipamentos da Cisco. Mas, professor, se eu tivesse outros equipamentos aí, na minha rede aqui na minha unidade, eu tenho tudo menos Cisco. Então, como é que eu vou descobrir isso aí? Então, existe um outro protocolo chamado LLDP. Tá? Então, o Cisco também é compatível com LLDP. Então, basicamente, o que você tem que fazer show LDP neighbor. Então, você vai usar o LDP para achar os vizinhos. Ele também funciona, tá? Então, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu quero que você mapeie a infraestrutura sua aí, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu roteador, no teu switch principal, clica lá, show LLDP neighbor. Pá, você já tem todas as conexões de quem chega ali. Depois que você chegou ali, eu vou naquele cara que está na porta 5, por exemplo, vou lá naquele que comenta lá. Clica nele, manda show CDP neighbor. Você vai confirmar que ele está vizinho daquele e vai verificar se tem outros vizinhos também. E assim você consegue mapear toda a tua rede e as conexões físicas de cada um sem ter que ficar caçando, olhando, simplesmente acessando remotamente os seus dispositivos, você consegue mapear tudo, tá? Então tá aqui, ó. Agora ele está mostrando os comandos, né? Então você tem, ó, Show IP Interface Brief, mostra as interfaces e os IPs, ó. Tá vendo, ó? As interfaces e os IPs. Os que estão levantados, os que estão desligados e os que não estão configurados. Por exemplo, esse aqui está levantado, mas não tem um IP configurado. Tá vendo aqui, ó? 2 e 3. Esse aqui é uma interface aqui, ó, de VLAN 1, que está configurada e está ok. Então, assim, no roteador você tem uma visão. No roteador você tem as interfaces e os IPs atribuídos e se ela está up ou down. Beleza. No switch, eu tenho cada VLAN é uma interface virtual. Então, não necessariamente eu tenho essa porta aqui, ó, ela tá levantada, mas no switch, as portas do switch não recebem endereços IPs. Então, as portas do switch estão associadas a VLANs, as VLANs têm interface de VLAN
E a interface de VLAN recebe IP. Por quê? Porque eu posso ter mais de uma porta associada a uma VLAN. Então, esse IP aqui, esse IP atribuído nessa interface de VLAN, que por sua vez está vinculada nessa VLAN, quando eu tenho todas essas portas conectadas à VLAN, todas essas portas, indiretamente, pelo fato dessa ligação, respondem por esse endereço IP aqui, ó. Perfeito? Porque as portas estão associadas a essa VLAN camada 2. Essa VLAN de camada 2 tem associado uma interface de VLAN, uma interface camada 1, e toda interface pode ter um IP. Então, aqui eu tenho um IP configurado nessa interface que está associada nesses elementos de camada 2. Todas essas interfaces indiretamente respondem por esse endereço IP e vice-versa. Então, olha só, eu não sei qual é a VLAN desses dois aqui, ó. Eu sei que elas estão levantadas. Tem cabo de computador conectado a ela. Qual o VLAN que ela está? Eu não sei. Se eu não configurei nada, por padrão, esse cara é da VLAN 1. A VLAN 1, eu falei para vocês que tem uma interface da VLAN 1. Olha só, interface da VLAN 1. Essa interface da VLAN 1 tem um endereço IP. O interface da VLAN IP é esse cara aqui, ó. Final 250. Ou seja, esses computadores aqui vão receber alguma coisa lá, 192, 168, 254, alguma coisa, barra 24, né? Algum IP, e eles vão se comunicar via esse cara aqui, é o roteador desse switch aqui. Bacana? Metodologia de solução de problema. Agora, como é que a gente resolve o problema? Lembrando que, gente, olha só, eu falo isso para meus alunos, falo para vocês, são meus colegas. A gente é pago para quê aí na secretaria? A gente que é da TI. Cara, basicamente, a grosso modo, a gente é pago para resolver problema. Quanto mais rápido você resolve um problema, melhor profissional você é. Pelo menos da infraestrutura, né? O pessoal de desenvolvimento, não. Eles planejam sistemas, soluções. Não é simplesmente resolver problema, o caso deles. Mas o pessoal do suporte e o pessoal de infra é. O pessoal de infra também não é só resolver problema, mas é projetar sistemas, manter sistemas. Mas, a grosso modo, é resolver problemas. Tá? Então, ser um resolvedor de problema te torna um melhor profissional na área de TI, de infra e de suporte. Então, resolver problemas mais rápidos te torna um melhor profissional. Então, o que a gente tem aqui, a grosso modo? Dicas de como resolver esse problema. Primeira coisa é você saber identificar os problemas, estabelecer uma teoria de causas prováveis, testar essa teoria que você definiu ali em cima. Testei, achei o problema, estabelecer um plano de ação para resolver o problema, implementar, saber como resolver, né, que é implementar as medidas, e por último, documentar as variações, os problemas. Eu testei aquilo, mas não era exatamente aquilo, era uma outra coisa. O parâmetro exato foi testado assim, mas eu cheguei naquele parâmetro ali por causa disso. Então, documentar. A grosso modo é isso. Onde que está o principal problema de quase todo mundo que eu vejo aí na secretaria, em todo lugar que a gente vem? Basicamente, o cara não consegue identificar o problema. Vocês chegam e falam assim, a rede está lenta. O que é rede lenta, gente? O que está causando? Vocês não conseguem identificar as causas do problema. Quando você não identifica a causa do problema, pode ser qualquer coisa. Pode ser um avião que está passando e o barulho do avião atrapalhou o usuário, e então, por conta disso, ele está achando que a rede está lenta. Sei lá, vocês estão entendendo? Então, a gente tem que entender, quando você fala assim, eu estou com um problema tal, você tem que ser específico, você tem que ter a capacidade de identificar se aquele problema é um problema que às vezes você pode resolver ou não, entende? Então, se você consegue resolver e você resolve rápido, você consegue dar a solução para as tuas demandas de forma mais rápida, e logo você vai ser um profissional muito mais valorizado do que um abridor de chamado. Não sei se está entendendo, tá? Basicamente é isso, mas evidente, eu não estou criticando ninguém, não. É que eu estou dizendo o seguinte: às vezes você identifica o problema, mas você não tem autonomia para resolver o problema, né? Eu entendo isso, é normal. Ah, você identificou o problema, ó, pá, já fiz isso, já fiz isso, ó, o problema está no firewall lá, mas eu não administro o firewall, então eu tenho que chamar. Beleza, mas pelo menos
você já mapeou que o problema é ali. E no momento que você mapeia e você já fala o que você fez para achar, você já direciona para quem vai solucionar para ir direto no problema, ao invés dele ter que ficar olhando tudo, acessar remoto, ver se é aquilo, ver se não é, e assim por diante, entende? Vocês já ajudam muito quando vocês meio que já trazem de forma mais clara e objetiva as possíveis causas. Porque daí basicamente o cara vai testar uma teoria, e se ele já tem alguma teoria com base nos exemplos anteriores de resolução de problema, a resolução é extremamente mais rápida, tá? Os problemas. Então aqui, ó, uma política deve indicar claramente quando um técnico deve escalar um problema, assim por diante. Comando debug no Switch é exatamente para isso. Ele mostra na tela tudo que está acontecendo, os pacotes que está acontecendo. Isso permite com que você veja em que ponto daquele protocolo, que ponto daquela interação teve um problema, tá? Telnet é um outro que a gente pode usar para se comunicar, e também para testar a conectividade entre outros. Porque se eu dou um telnet lá naquele comando, lá num determinado comando, num ativo, e o cara fala assim, ó, você não tá, esse serviço não está funcionando, e ele me responde, é igual você chegar na casa de alguém e falar assim, ô, tem gente? Aí o cara chega e fala assim, não, tem gente, certo? Então eu consegui chegar lá. E se eu conseguir chegar lá e eu ouvir a palavra não, por mais que o não semanticamente diga que não tenha ninguém, o fato de eu ouvir uma resposta à minha solicitação, isso sobrepõe a semântica da resposta. Ou seja, se eu recebi fisicamente no meu ouvido um som saindo produzido de lá de dentro para fora em resposta à minha solicitação, não importa a semântica, eu sei que tem alguém lá dentro. Ou seja, eu sei que a comunicação bidirecional está chegando lá naquele quarto ou naquela unidade daquilo lá. Perfeito? Por mais que semanticamente a resposta seja não, dizendo que não tem ninguém, mas a gente sabe que tem. Tá? Então, o Telnet a gente usa para isso também. Então, você está aqui, ó, num computador, eu dou um Telnet aqui. Ele fala assim, o Telnet está aí? Não, o Telnet não está. Ele fala assim, ó, negado o serviço. Opa, se você negou o serviço, aqui, ó, somente usuário open, mas somente o usuário autorizado, tá vendo? Não pode. Olha, se não pode, beleza. Se pode, vai precisar usuário e senha. Se eu não sei a senha e eu aperto a senha errado, pelo menos eu já sei que existe o cara do outro lado. Se ele me dá uma resposta dizendo que opa, o Telnet está fechado aqui, eu posso usar, ao invés de usar o ping, eu posso usar o Telnet para fazer essa análise de descoberta, tá? Cenário de soluções de problema na camada física, verificar se o meu usuário está modo duplex ou half duplex, mas, gente, ninguém mexe em duplex de porta, certo? Deixa que ele autoconfigura. Então, você não vai meter a mão nisso e vai configurar isso aí estaticamente. Deixa duplex alto. Toda a configuração você vai deixar duplex alto. Se ele verificar que precisa de half duplex, ele coloca. Se ele ficar, ou seja, deixa que ele. Agora, se você configurar ele half duplex e do outro lado for duplex, o link não sobe. Então, não meta a mão nisso. Deixa como ele alto mesmo, que ele auto configura, tá? Problemas de endereçamento IP. Você descobre aqui, ó. Você configurou um IP errado, configurou uma faixa errada. Então, esses são os comandos para você bater o olho aqui e ver que nessa interface eu tenho esse endereço IP, a interface está app, tá vendo ali, ó? Então é assim que você olha cada um deles para saber se está correto ou não. Mesma coisa aqui, ó, endereçamento do dispositivo final. Então, ó, nós temos o que ele chama de APIPA. O que é o APIPA? O usuário foi lá, pediu um IP DHCP. Eu não tinha servidor DHCP aqui, ele fica esperando. Se não chega um IP aqui para mim, o que ele vai fazer? Ele vai ficar sem IP? Não, ele configura um IP do APIPA, que é 169.254. Aí ele escolhe qualquer coisa aleatória aqui, /16. Ele escolhe qualquer coisa aqui. Qual que é a probabilidade de dois computadores escolher igual? Bom, eu tenho aqui 16 IPs. Então, isso aqui dá 65.536 possibilidades. Uma em isso aqui. Então, é pouco, tá vendo? É baixo. É baixa a probabilidade de dois aleatoriamente escolherem o mesmo IP. E mesmo assim, se eles escolherem, depois eles verificam se tem um IP privado na rede, IP duplicado na rede, né, o DED, e aí ele pode trocar também esse IP. Se eu troquei por conta, eu troco por conta. Mas a grande questão aqui é o seguinte, ó.
é a autoconfiguração de IP, que é o que ele chama de APIPA aqui, ó, tá? Todo IP que você vê, você entrou no computador, viu que ele está com 169.254, o que você já identifica na hora? Ixi, deu um problema no DHCP, o DHCP não está funcionando. Deve ter algum problema. Deixa eu dar um exemplo para vocês, uma coisa bem comum que acontece com o problema de DHCP, pessoal. Eu sei que está a hora avançada, já são 10h40, já quase 2 horas, mas isso é um problema bem comum, tá? Você tem aqui o teu switch, essa porta aqui, ó, ela está rodando o Spanning Tree. Protocolo. O STP. Tá? Pode ser o rápido Spanning Tree, múltiplo Spanning Tree, pervelã Spanning Tree mais, algumas variações dele, não importa, tá? Você ligou o teu computador aqui, aqui você tem o seu servidor DHCP. Beleza. Aí você tem aqui o pool de IPs que você vai entregar, né? Beleza. Esse amiguinho aqui entrou na rede. Só que na hora que eu liguei o meu computador, ele liga essa porta. Só que essa porta aqui, ó, ela fica preocupada, porque o que o DHCP, o que o Spanning Tree faz? Eu tenho 2 switches aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de loop de rede. Então, isso aqui é o pior cenário dos casos que a gente pode ter numa rede, quando você fecha um loop numa rede Ethernet, né? Porque daí eu vou ter pacote que entra aqui, ó, e ele vai vir para cá, e ele vai ficar girando na minha rede. Esse pacote vai andar por aqui, vai voltar para cá, que vai fazer e esse daqui vai vir por aqui, vai ficar girando indefinidamente, ou seja, eu vou ter pacotes, cada pacote que entrar aqui ele vai ser duplicado, porque eu tenho 2 aqui, e ele vai ficar girando na minha rede indefinidamente. Cada pacote novo vira 2 e fica na minha rede, ou seja, em 10 minutos você vai ter 10 milhões de pacotes girando, ou seja, você vai ter um ataque de negação de serviço na tua rede, ou seja, o switch vai estar tão ocupado mandando todos esses quadros que quando você mandar um quadro válido, ele vai estar ocupado, não vai mandar. Negou o serviço. Qual que é a solução para isso? Você vai ter que desligar e ligar de novo. Aí daqui 10 minutos, problema de novo. Daqui 10 minutos, problema de novo. Até que você acha que o cabo está duplicado e você mesmo vai lá e tira esse cabo aqui, ó. Aí eu tenho uma conexão normal, sem o loop. Sem o loop. Eu tenho que acabar com o loop da rede Ethernet. Beleza. O que o Spanning Tree faz? Deixa os cabos físicos aqui, ó. Deixa. Ele vai lá, logicamente, identifica e desativa essa porta. E aí eu só tenho uma saída para cá. Se esse cabo aqui pifar, ele vai ativa por aqui, aí ele volta. O Spanning Tree é isso. Ele acaba com os problemas de loop. Legal? Beleza. Só que na hora que o teu computador liga, essa porta aqui, ó, ela vai verificar se esse cara aqui é um switch e se está em loop. Então ele demora para ligar, demora quase 1 minuto para ligar, para subir essa porta. E aí o que acontece? Teu computador, na hora que ligou, já começou a gritar: preciso de IP, preciso de IP, preciso de IP. Essa porta aqui tá up, mas não está mandando nada. Então, teu computador vai ver, vai demorar o tempo aqui, não vai receber o endereço IP, vai pegar um IP, a pipa, 169.254. Aí você chega lá, o usuário reclama: oh, meu computador não está pegando IP, meu computador não está pegando IP. Aí você chega lá, liga, aí o que você faz? Como bom técnico que já aprendeu, você coloca lá IP config barra release IP config barra renew. Na hora que você faz isso daqui, ele vai lá, pega o IP e recebe IP. Você fala assim: ah, sei lá, esses usuários são tudo cabeção. Mas não é, cara. É porque na hora que o cara ligou o computador, essa porta que estava negociando o Spanning Tree. E ela demora esse 1 minuto, e esse 1 minuto causa essa indisponibilidade, que causa essa pipa, aí o cara não pega IP, ele não funciona na rede. Agora, aí você fala, desliga e liga. Na hora que você desliga e liga, acontece a mesma coisa. O cara desliga, que essa porta aqui desativa, aí ativa. Só tem que ser nesse procedimento aqui, ó. Aí quando você chega lá, que você não desliga e liga, dá esse comando, funciona. Aí você fala, sei lá, esses usuários são tudo malucos, sei lá o que acontece. Só você chegar que funciona. Não, não é só você chegar que funciona. É porque tinha esse problema. E você não identificou a causa do problema. Você resolveu o problema imediato, mas tu não resolveu a causa, porque amanhã isso pode acontecer de novo. Então isso é muito importante que vocês entendam esse tipo de situação. Como é que tu faz? Tu tem que botar um comando aqui, ó, para falar o seguinte, ó, essa aqui é uma porta final.
Porta final, eu não preciso ficar fazendo essa checagem do spanning tree. Não preciso fazer uma checagem do spanning tree. Sobe direto. Então, se você der o comando port fast, por exemplo, se você der o comando correto, o que vai acontecer? Spanning tree port fast, nessa porta aqui. Na hora que esse computador ligar, a porta liga e automaticamente já está ativa. Quando esse cara pedir o IP já recebe, está resolvido o teu problema. Acabou, nunca mais você vai ter que ir lá xingar o usuário, nunca mais você vai ter que ir lá dar um ipconfig/release. Simplesmente você colocou um spanning tree, um comando chamado port fast, na configuração do teu switch aqui, ó, nas portas que você sabe que são portas de usuário final. Nessa porta que conecta em outro switch, por exemplo, você não pode colocar o port fast, mas nas portas de usuário final, você ativa. Entenderam? Ah, mas eu não entendi, professor. Eu não entendi esse problema. Claro que você não entendeu. Se você não conhece o spanning tree, se você não sabe configurar a switch, é impossível você entender a causa desse problema. E é muito mais comum, enquanto suporte, você culpar o usuário de alguma coisa que o usuário não tem culpa nenhum. É o cara que configurou o negócio que esqueceu desse comando lá ou esqueceu desse negócio. Se eu não tenho o spanning tree rodando lá, e eu não tenho o spanning tree, principalmente você não precisa do port, você não precisa desse espaço aqui, ó. Agora, se você tem o spanning tree, por padrão ele tem esse comportamento, não pode esquecer desse comando. Esqueceu desse comando vai causar esse problema. E aí que o cara do suporte vai achar que o problema está no usuário final, quando o usuário final não tem nada a ver com esse problema. Esse é o problema de configuração. Tá claro isso, pessoal? Deixa eu ver aqui. Beleza. Levitino, né? Vamos para frente aqui. Então é isso. Falamos do APIPA. Problemas do gateway padrão é bem básico, né? Então, toda a configuração tem que ter o IP, a máscara e o gateway. Gateway é a saída que você tem da tua rede, tá? Se você não sabe chegar nesse IP do teu roteador, você não consegue sair. Isso aí é básico, que a gente vê isso aí com o show IP route. Problema de DNS é a mesma coisa, né? Então, a gente testa lá com NS Lookup, ipconfig/all, assim por diante. E é isso, pessoal. A gente, então, encerra aí o primeiro curso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente, basicamente, hoje é o dia 26. Eu encerrei todas as aulas, então, ferramentas, segurança e criação de rede. Então, está tudo feito. O que vocês precisam fazer agora nessa última semana? É esse exame final aqui, ó. Tá? Fazer a avaliação do curso e o exame final, tá? Fechando esses dois elementos aí, tá ok. Nós temos alguns exames de módulo, né? Tem o exame do módulo 14/15, tem o exame do módulo 15/16 também, que é importante fazer para assimilar melhor esse conteúdo que eu apresentei para vocês, tá? E todo esse conteúdo que eu apresentei. Mas o principal que dá nota para passar mesmo é esse exame final aqui. Então, é isso. Alguma dúvida? Ô, André. Oi. Aí, no caso, o exame final seria tanto teórico como a prática? Pois é, eu não sei lá. Eu acho que sim, é os dois, né? Faz os dois lá, então. Beleza. E os próximos cursos? Então, aqui, ó. Então, aí que tá. Semestre que vem vai começar uma outra disciplina lá no IF, nos mesmos moldes desse. Então, o que nós fizemos, o CCNA, eles são 3 módulos, módulo 1, 2 e 3. O 1 é esse aqui, ó, introdução à rede, certo? O 2 é o Switch Routing in Wireless na rede. Então, esse aqui, ó, é o segundo módulo. Eu acho que é o módulo, assim, para rede local, é o mais importante, tá? Onde a gente vai ver quase todo o conceito que vocês vão utilizar. Então, basicamente, aqui nesse primeiro módulo, nós tivemos uma visão geral, uma introdução, por exemplo, ó, fizemos uma introdução ao IPv4, introdução ao IPv6, fizemos sistema de número, uma introdução à switch em Ethernet, fizemos uma introdução à configuração básica de
de roteador, Cisco, tudo aqui meio que uma introdução. No final falamos de segurança, mas ainda como falamos das camadas do modelo. Quer dizer, esse curso inteiro é uma introdução ao próximo módulo, que é o Switching Routing, que a gente vai utilizar, tá? Então, esse módulo aqui, o semestre vai começar semana que vem, então, na outra semana, então eu vou ter que fazer o projeto de extensão, vou ter que ser aprovado, então daqui umas duas a 3 semanas a gente começa o próximo módulo, tá? Ok. Então você tem uma semana para fazer, vai ter mais umas 2 aí de descanso, e aí a gente já começa o próximo módulo. Mas de todo modo, eu vou avisando vocês aí lá no grupo do WhatsApp, beleza? Tranquilo. Tranquilo. Ô, André, Vale. só uma pergunta. Esses que é os exames práticos ali do PTSA, eu não consegui o 100%, mas consegui acho que todos os 2 que teve acima de 75. Tá show de bola, é isso aí. Esse último aí foi bem complicado, mas acho que passou dos 75, eu acho. Aí a questão dos certificados é só quando terminar os 3 módulos ou cada módulo? Quando terminar os 3 módulos, ele vai falar o seguinte, ó. Você fez o CCNA 1, fez o CCNA 2, fez. Aí no CCNA 3, na hora que você fizer a última prova e tiver a nota acima de 60, 70, se não me engano, aí você ganha o desconto lá para fazer a prova da Cisco. Ah, tá. Beleza. Não, mas o certificado é o seguinte, o certificado desse módulo eu já vou emitir para vocês, tá? Ah, não, ok. Entendi. Depois eu vou olhar lá quem passou, aí quem passou eu já vou fazer o certificado lá com as cargas horárias. Beleza. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, valeu. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo curso aí, tá? Valeu, professor. Até mais. Até mais, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau.